Capítulo 1. O que são as normas ABNT? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é uma entidade que desenvolve regras e metodologias para diferentes áreas do conhecimento e atividades, que requerem organização para que se garanta a segurança, padronização ou a qualidade de forma geral ou específica. Desta forma, a instituição não é responsável apenas pela normatização de trabalhos científicos e acadêmicos, como muitas pessoas pensam. Para que você tenha uma ideia, atividades como trabalho em altura, atividades de engenharia civil ou a normatização adequada para a produção de recipientes plásticos, por exemplo, têm a sua padronização desenvolvida pela ABNT. Os trabalhos acadêmicos têm uma relevância muito grande para o estudante e para a instituição de ensino. Por meio destes trabalhos, o estudante pode praticar seus conhecimentos, comprovar os saberes adquiridos, dialogar com outros autores, apresentar ideias que possam contribuir com a sua área e muito mais. Já para as instituições, trata-se de uma forma de avaliar o aluno através de um processo padronizado e coerente com os padrões da comunidade científica. Um trabalho acadêmico é um trabalho científico e envolve as mesmas regras. Tem a mesma importância ética. Ao não atender estas normas ou violar os códigos de conduta da comunidade científica ou da instituição em questão, o acadêmico coloca o seu desenvolvimento e a sua carreira em risco. Então, está aí a importância de nos aprofundarmos mais neste tema. Vamos lá! Capítulo 2. Normas técnicas para trabalhos acadêmicos. Os documentos da ABNT que interessam a produção acadêmica são 1. NBR 6023 de 2002 Informação e Documentação, Referências e Elaboração. 2. NRB 6024 de 2012 Informação e Documentação, Numeração progressiva das seções de um documento Apresentação. 3. NBR 6027 de 2012 Informação e Documentação, Sumário Apresentação. 4. NBR 6028 de 2003 Informação e Documentação, Resumo Apresentação. 5. NBR 6033 de 1989 Ordem Alfabética. 6. NBR 6034 de 2004 Informação e Documentação, Índice Apresentação. 7. NBR 10520 de 2002 Informação e Documentação, Citações em Documentos Apresentação. 8. NBR 12225 de 2004 Informação e Documentação, Lombada Apresentação. 9. NBR 14724 de 2011 Informação e Documentação, Trabalhos Acadêmicos Apresentação. Você pode encontrar estes documentos na íntegra na biblioteca da sua instituição de ensino ou no site oficial da ABNT www.abnt.org.br, e aqui iremos trazer esse conteúdo mastigado para você. Estas normas têm como principal foco a elaboração dos trabalhos acadêmicos de diferentes tipos e funções, dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de curso, artigos científicos, etc. Neste curso, não nos aprofundaremos na escrita ou pesquisa científica, a pesquisa na prática, mas sim nas normas de produção do trabalho acadêmico, como o próprio título do curso sugere. Capítulo 3. Ordenação e apresentação gráfica. Ordenação. Assim como qualquer tipo de conteúdo escrito, como uma redação ou artigo em um blog, o trabalho acadêmico tem a seguinte sequência: introdução, desenvolvimento e conclusão. Através destas três etapas, o restante da estrutura é desenvolvido. Desta forma, um trabalho acadêmico é dividido em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, isto é, esta é a forma ou a ordem como as informações aparecem no trabalho. Vamos falar mais sobre esses elementos em breve. Apresentação gráfica. Vejamos os aspectos gráficos para o trabalho acadêmico, conforme a ABNT. A primeira etapa é padronizar em seu documento estas características. 1. Papel branco, formato A4, 21 cm por 29,7 cm. 2. Fontes, Arial ou Times New Roman, tamanho 12 para texto e títulos, na cor preta para os textos, e tamanho de fonte 10 para citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas das ilustrações e tabelas. 3. Itálico e negrito, poderão ser utilizados nos títulos para diferenciar as diferentes seções do trabalho. O itálico deve ser utilizado no texto apenas para indicar palavras em outros idiomas,
com exceção para as expressões latinas como apud e et al. 4. Margens. Margem esquerda é superior de 3 cm, direita é inferior de 2 cm. 5. Títulos. Os títulos devem ser precedidos por seu indicativo em algarismos arábicos devem ser separados por apenas um espaço de caractere. Atenção! Não se utiliza ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o indicativo de seção ou de seu título. 6. Parágrafo. Alinhamento e espaçamento. Todo o texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre linhas. Esta regra não atende à ficha catalográfica, natureza do trabalho, exemplo, tese, dissertação, monografia, trabalho de conclusão de curso e outros, objetivo, exemplo, aprovação em disciplina, grau pretendido, mestre, especialista, bacharel etc., nome da instituição a qual o trabalho é apresentado, citações diretas de mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas das ilustrações e das tabelas que devem ser digitados em espaço simples. 7. Referências bibliográficas. Devem ser apresentadas com espaçamento simples entre linhas, porém separadas entre si por espaçamento duplo, no final do trabalho, pós-textuais. 8. Recuo. O texto deve ser digitado em parágrafos, deslocando a primeira linha em 1,5 cm da margem esquerda, com formato justificado, ou seja, o texto deverá estar alinhado às margens direita e esquerda. 9. Paginação. Todas as folhas de um trabalho acadêmico devem ser contadas na sequência, mas não numeradas. A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, da seção referente à introdução do trabalho. A numeração deve ser colocada, em algarismos arábicos, no canto superior direito. Lembre-se de que todo começo de seção, capítulo, do trabalho deve ser iniciado em nova folha. 10. Seções. Cada seção tem as suas características. Seção primária, em negrito e maiúsculas. Seção secundária, fonte regular, sem negrito e com maiúsculas. Seção terciária, fonte regular e versalete. Seção quaternária, em itálico. Capítulo 4. Normas metodológicas. Vejamos a sequência dos elementos de texto e as suas definições, aqueles elementos que mencionamos há pouco. São divididos em 3. Os elementos pré-textuais. São elementos externos. 1. Capa. É obrigatória e deve conter identificação institucional e curso, nome do, o autor, ES, título, subtítulo, se houver, números de volumes, se houver mais de um deve constar em cada capa a especificação do respectivo volume, local e ano da entrega. São elementos internos. 1. Folha de rosto. É também obrigatória e possui elementos essenciais à identificação do trabalho. 2. Folha de aprovação. É um elemento obrigatório, em que o examinador assina e coloca a data de avaliação do trabalho científico. 3. Dedicatória. É opcional e aqui o autor presta uma homenagem ou dedica o seu trabalho. 4. Agradecimentos. É um elemento opcional. O autor pode fazer agradecimentos àqueles que contribuíram de maneira relevante para a elaboração do trabalho colegas, entrevistados, professores, orientadores, etc. 5. Epígrafe. Este é mais um elemento opcional. Nesta parte, o autor apresenta uma citação, seguida da indicação de autoria. 6. Resumo na língua vernácula. Este é um elemento obrigatório. Refere-se à apresentação concisa dos pontos relevantes do texto. Você pode seguir a seguinte estrutura: objetivo, metodologia, os resultados e as conclusões do trabalho. Deve ser escrito em um único parágrafo de até 500 palavras, sem recuo. Em seguida, separadas por uma linha, seguem as palavras-chave. São até 5 conceitos norteadores no trabalho, separados por pontos. 7. Resumo na língua estrangeira. Também é um elemento obrigatório, que possui as mesmas características do resumo em língua vernácula. Pode ser feito em francês, inglês, mais usados, ou alemão. 8. Listas. Em seguida, são inseridas as listas, na ordem ilustrações, tabelas, abreviaturas ou siglas. Só integram o trabalho se de fato houverem tais elementos. 9. Sumário. Este é um elemento obrigatório, que informa o conteúdo do trabalho, referindo-se à enumeração dos capítulos. Os elementos textuais. Veremos agora um pouco mais sobre os elementos textuais,
conforme a ABNT-NBR 12.225, de 2004. Introdução é a parte inicial do texto, e o aluno pode dar um panorama do que será encontrado no trabalho, de forma organizada. Desenvolvimento trata-se da parte principal do texto, em que o acadêmico irá apresentar a fundamentação lógica do trabalho, ou seja, discutir, testar, demonstrar, explicar, etc. Deve ser dividido em capítulos. É importante que você esteja atento ao referencial teórico pesquisado, os resultados e as discussões. Conclusão: esta parte, o acadêmico dará respostas ao problema proposto inicialmente. Faça uma recapitulação dos resultados da pesquisa, apontando as principais contribuições, sugestões, aplicações do tema e sugira novos estudos. Os elementos pós-textuais. Os elementos pós-textuais são: referências bibliográficas, são obrigatórias. Trata-se de uma lista das obras efetivamente citadas na elaboração do trabalho. Glossário, é opcional. Trata-se de uma lista de palavras ou expressões técnicas usadas no texto, em ordem alfabética, seguidas de seus respectivos significados. Apêndices e ou anexos, é opcional. Podem ser inseridos aqui todo tipo de material suplementar mencionado no texto. Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação. Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos, etc. Capítulo 5. Ilustrações, citações e referências. Muitas vezes, para ilustrar o seu conteúdo, você deverá colocar imagens, gráficos, tabelas e outros elementos que ajudem o leitor a compreender melhor as suas suposições. As ilustrações são os desenhos, gráficos, fluxogramas, fotografias, figuras, mapas, organogramas, enfim, imagens que acompanham um texto. As ilustrações devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere, conforme projeto gráfico do trabalho. A ilustração deve ser centralizada. O título vai na parte superior, também centralizado, sempre com ordem numérica para cada tipo de ilustração, gráfico 1, gráfico 2, imagem 1, imagem 2, etc., sendo que a fonte vai na parte posterior, em fonte tamanho 10. O mesmo vale para tabelas. Em relação às citações, o trabalho científico é sempre pautado por outras produções que vieram antes e tiveram peso como referencial teórico para determinada área do conhecimento. Desta forma, todo o desenvolvimento do seu trabalho deve ser embasado em outros autores. Isso dará credibilidade e autenticidade ao seu trabalho científico. As citações seguem um ordenamento da ABNT e possuem as suas regras. Não usar estas regras pode fazer com que o seu trabalho caia em contradição ou seja visto como plágio. Basta seguir a normatização quando for citar ideias ou partes de outros trabalhos. Para mais informações, pesquise na NBR 10.520, 2002. Vejamos alguns exemplos de diferentes tipos de citação. Citação direta curta. Conforme a normatização técnica NBR 10.520 trata-se de uma transcrição literal da parte da obra do autor consultado. Desta forma, você precisa colocar a parte idêntica do texto original, em aspas. É aplicado em citações com até 3 linhas. Exemplo. Segundo Malhotra, 2001, a pesquisa qualitativa é a, abre aspas, metodologia de pesquisa não estruturada e exploratória, baseada em pequenas amostras, que proporciona percepções e compreensão do contexto do problema, fecha aspas. Citação direta longa, serve para identificar citações de mais de 3 linhas, transcritas em parágrafo único, com recuo de 4 cm da margem esquerda, espacejamento simples, sem aspas em fonte 10. Exemplo. Quando é empregada como veículo de ideias e informação, essa linguagem, o quadrinho se afasta do entretenimento visual desprovido de pensamento. E isso transforma os quadrinhos numa forma de narrativa. Eisner, 2008, p. 10. Citação direta, é a citação da citação. Refere-se à citação que parte do texto encontrado, ou seja, quando o autor está também citando algum outro autor. A ordem é, autor do documento não consultado, seguido da expressão apud, sem itálico, e o autor da obra consultada. Exemplo.
O signo tem uma natureza triádica, quer dizer, ele pode ser analisado, em si mesmo, nas suas propriedades internas, ou seja, no seu poder para significar, na sua referência àquilo que ele indica, se refere ou representa, e nos tipos de efeitos que está apto a produzir nos seus receptores, isto é, nos tipos de interpretação que ele tem o potencial de despertar nos seus usuários. Pierce Apud Santaella, 2002, p. 5. Citação indireta. Você pode manter o sentido original do texto e citar ideias gerais de uma obra inteira. Neste caso, você irá expressar a ideia original do texto, sem aspas ou recuos das citações diretas. No final do parágrafo, cite entre parênteses o sobrenome do autor e a data. Exemplo. No período neolítico, por exemplo, não havia recursos materiais tais como há hoje, mas já havia a mentalidade de dilapidação e aprimoramento e o desejo de usufruir as reservas sem se preocupar com o futuro, por puro prazer. Desta forma, é possível afirmar que a experiência do luxo antecede inclusive a produção sistematizada de objetos de luxo. Lipovetsky, Rose, 2005. Por fim, as referências tratam da lista de referências que você utilizou no seu trabalho. Devem ser em ordem alfabética, sem numeração, fonte Arial ou Times New Roman 12, e com o espaçamento simples entre linhas, todas alinhadas à esquerda. Se precisar, consulte o documento ABNT-NBR 14724, 2011. Continuando, devemos seguir a seguinte ordem: sobrenome, nome do autor, obra referida, e seu subtítulo, se houver. Em negrito apenas o primeiro título, X edição, número da edição, cidade de publicação, editora, ano. O negrito, neste exemplo acima, é posto somente no título, e não no subtítulo. O negrito também irá variar dependendo do tipo de referência. Exemplos diversos. Referência de livro com apenas um autor, negrito no nome da obra. Referência com 2 autores, negrito no nome da obra. Referência quando a obra é um trabalho acadêmico, negrito no nome da obra. Referência de revista impressa, o negrito se encontra no nome da revista, e não no título da obra. Referência para revista online, negrito no nome da revista, e deve-se colocar o link de acesso. Capítulo 6. Tipos de trabalhos. Já vimos que um trabalho acadêmico é um documento científico, ou seja, ele deve estar padronizado com as normas adequadas, ter uma linguagem específica e de amplo entendimento pela comunidade acadêmica e deve ter relevância científica. Por isso, fazer um trabalho acadêmico não é uma atividade qualquer. Você pode conhecer algumas das principais regras da ABNT para trabalhos acadêmicos, mas você sabe quais são os principais tipos de trabalhos? Pergunto, pois estas regras podem se aplicar a diferentes tipos de produções acadêmicas. Em todos eles, há grandes diferenças, mas ainda muita semelhança, como poderá ver a seguir. A estrutura de cada um deles é a mesma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vejamos alguns tipos de trabalhos científicos, os quais você provavelmente irá se deparar no decorrer do seu curso acadêmico. 1. Trabalhos de graduação, são trabalhos com diferentes funções e formatos para diferentes disciplinas. Eles servem de treinamento para a pesquisa científica, incentivar raciocínio lógico, manter o acadêmico próximo da revisão bibliográfica. 2. Trabalhos de conclusão curso, são trabalhos de maior relevância. São conhecidos como TCC, trabalho de conclusão de curso ou TC, trabalho de curso, e trata-se de monografias sobre um determinado assunto. Com este trabalho, o acadêmico poderá comprovar a sua assimilação ao conteúdo, desenvolver uma revisão bibliográfica, sem aprofundada capacidade investigativa. 3. Monografia. Este é um trabalho científico realizado na obtenção do título de especialista em cursos lato sensu, bem como exigido em alguns cursos de graduação. Servem para comprovar o grau de graduação ou especialização, já que as dissertações servem na titulação de mestre e as teses para o grau de doutor. Os formatos de texto, contudo, são bem similares. 4. Dissertação. Trata-se de um trabalho direcionado aos cursos pós-graduação stricto sensu, mestrado. Neste caso, o acadêmico deve apresentar uma reflexão sobre um determinado tema, contribuindo com novas informações. De acordo com a ABNT, este trabalho tem caráter experimental ou disposição de um estudo científico retrospectivo,
NBR 14724 de 2011. 5. Tese. Corresponde a um trabalho de conclusão de pós-graduação stricto sensu, doutorado, com apresentação de um avanço significativo em determinada área do conhecimento. 6. Artigo científico. Refere-se a um artigo cuja função é a de levar ao conhecimento do público um novo assunto ou abordagem. Pode ser um artigo original, com temas e abordagens próprias, ou artigo de revisão, resumindo, analisando e discutindo informações já publicadas, de acordo com NBR 6022 de 2003. Capítulo 7. Dicas para um bom trabalho acadêmico científico. Fazer um trabalho acadêmico é fazer ciência. As instituições superiores de ensino são organizações que atuam a partir do método científico. E o método científico pode ser definido como um conjunto de regras básicas empregadas em uma investigação científica, com o objetivo de obter resultados, de forma imparcial e confiável. O resultado da investigação científica é o texto técnico, científico como são os trabalhos acadêmicos que se caracteriza por abordar as temáticas relativas à ciência, com teorias e instrumentos próprios, a fim de levar a questão à discussão. Se você fez uma pesquisa rápida sobre os diferentes tipos de trabalhos científicos, já deve ter notado que a redação científica não é parecida com os textos jornalísticos ou publicitários, por exemplo, muito menos com o modo de falar coloquial, como falamos no dia a dia. Os trabalhos científicos sempre possuem uma linha de raciocínio ao nível culto ou padrão da língua, onde se consideram as regras gramaticais e ortográficas, os estilos de cada área de conhecimento e a normatização técnica. Por isso, conheça bem as normas da língua padrão. Crie o hábito de revisar com cuidado os seus textos conforme o novo Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa, vigente desde 2012. Nos trabalhos acadêmicos, erros deste gênero contam pontos preciosos. Utilize sempre em seus trabalhos a voz em terceira pessoa, em tom informal. O seu trabalho acadêmico tem muito a ver também com o curso em que atua, já que o estilo do texto científico será determinado pela natureza do raciocínio científico e conforme a área do saber em que se situa o seu trabalho. Além de linguagem padrão culta, padronização e domínio de termos técnicos, o texto científico deve ter também 1. Objetividade. Preocupe-se em abordar os assuntos de forma simples, evitando os floreios linguísticos, evitando os significados dúbios e palavras de difícil compreensão. Não faça considerações pessoais, como por exemplo, eu acho que. 2. Imparcialidade. Evite clichês e ideias preconcebidas. Defenda uma posição, apresentando fatos, evidências e dados alcançados com a sua pesquisa. 3. Clareza. Seja muito claro em tudo o que traz à luz do trabalho científico e não deixe margens para interpretações muito diversas. 4. Precisão. Use sempre termos específicos e vocabulário bem direcionado. 5. Impessoalidade. Seja sempre impessoal, usando a linguagem na terceira pessoa. Exemplo. A minha pesquisa tem o objetivo de. Utilize, esta pesquisa tem o objetivo de. 6. Concisão. Desenvolva ao máximo o texto com um mínimo de palavras. 7. Coerência. Siga uma sequência de ideias previamente destacada logo na introdução do trabalho. 8. Encadeamento. Já vimos como deve ser estruturado um trabalho científico. Mas é importante ainda que haja uma relação lógica entre os parágrafos, tópicos e capítulos. Capítulo 8. Considerações finais. A vida acadêmica é um mundo de descobertas para aqueles que recentemente ingressaram nela, mas pode render também muita dor de cabeça, já que na hora de produzir monografias, artigos científicos, relatórios e outros conteúdos obrigatórios, há várias regras a serem seguidas. Saiba que 80% dos acadêmicos têm dificuldades em formatar e produzir o seu trabalho a partir destas premissas, mesmo que a maioria dos cursos ofereçam matérias iniciais como metodologia do trabalho acadêmico e metodologia científica, disciplinas que compreendem as normas e diretrizes da produção acadêmica. Mas, como você pode perceber, as normas da ABNT para trabalhos acadêmicos não é um bicho de 7 cabeças. Viu ainda que um trabalho acadêmico, independentemente do tipo exigido, se faz por etapas, o que ajuda muito na hora de colocá-lo em prática. Um trabalho acadêmico é uma produção científica. É a comprovação dos seus esforços e saberes adquiridos e a sua expressão na comunidade científica e acadêmica.
É impossível se formar e ter sucesso como estudante profissional sem conhecer e utilizar estas normas. Por isso, este curso trouxe as principais normas da ABNT para trabalhos acadêmicos, considerando que todas as instituições de ensino as adaptam à sua realidade, mas que, em essência, elas não mudam a não ser que sejam atualizadas. Desta forma, sugerimos que observe sempre as mudanças publicadas pela ABNT e conheça muito bem o manual utilizado pelo seu curso. Ele servirá de referência para sua formatação, pois costumam variar em alguns detalhes de faculdade para faculdade. Temos certeza que agora você está pronto para fazer um ótimo trabalho acadêmico. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de normas ABNT para trabalhos acadêmicos. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso.